Olá, irmãos, tudo bem com vocês? Hoje, dia de palavra. E como no outro vídeo, que eu falei com vocês, o Espírito Santo mudou aqui o negócio em cima da hora. Então, mais uma vez, eu não vou saber o título para botar para vocês. Então, eu coloco aí depois. 1 Samuel 16:1, que nós vamos ler. Então o Senhor Deus ordenou a Samuel: até quando continuarás pranteando por Saul, quando eu próprio o rejeitei, para que não reine mais sobre Israel? Tem um inteiro aí, eu não vou ler um inteiro não, tá? Eu só vou ler essa parte aqui, que foi que o Espírito Santo colocou no nosso coração. Irmãos, existem situações e situações. O Criador tinha separado Saul, mas Saul fez o que ele achou que tinha que fazer no momento da pressão, enfim. E não agiu conforme a vontade do Criador, porque o Criador, ele se preocupa não com as obras exatamente. O Criador, ele dá a devida atenção às nossas obras, mas acima de tudo ele olha para a nossa obediência a ele, que as nossas obras estejam de acordo com a obediência a ele, e não com aquilo que diante dos olhos de outros seres humanos seja aceitável. Não sei se vocês conseguem entender, porque tem coisas que para os seres humanos é uma obra aceitável, mas para o Criador não vai fazer a menor diferença, até porque ele olha de dentro para fora para o ser humano. Mas enfim, então Saul foi rejeitado. Samuel ficou com pena dele. Diz na Bíblia que Samuel ficou com muita gente, mas com muita pena mesmo de Saul ter perdido o reino. E Samuel aqui é levantado para ungir Davi. Aqui é onde Samuel vai sair para ungir Davi. Acontece que às vezes nós... Tem misericórdia, Pai. Às vezes acontece que nós mantemos pessoas no ministério, dentro da igreja, mesmo sabendo que essas pessoas estão indo contra a vontade do Criador dos céus e da terra. Essa é a palavra que Ele está me dando agora aqui para falar. E não é mais para ser mantido lá. A pessoa está profanando o que é santo, e tem pessoas mantendo pessoas em ministérios, e não é para ser mantido. Pessoas que sabem o que está acontecendo fora da vontade do Criador na vida daquelas pessoas que estão lá, mas a pessoa continua mantendo. E o Espírito Santo fala no meu coração: estão profanando porque estão fora da vontade do Criador. Tem pessoas que são responsáveis, estão vendo e não estão fazendo nada para tirar daquilo ali, por pena. Não, mas essa pessoa é tão boa. Não, mas essa pessoa é tão esforçada e dedicada. Não, vamos dar o direito, a chance para a pessoa. A gente não pode abandonar, gente. Não abandonar a pessoa é uma coisa, mas quando o Criador nos separa para alguma coisa, e infelizmente ele rejeita, chegar ao ponto dele rejeitar a pessoa porque a pessoa está fora do que ele está mandando fazer, é porque o negócio já está muito sério. E se ele não tiver com uma pessoa, quem é que tá? Será que a gente pode deixar continuar atuando no ministério desse jeito? Se ele não está, quem é que está? Se não pode servir a dois senhores, quem é que está com essa pessoa? Então o ministério acaba sendo todo profanado por causa de uma pessoa. E a culpa também recai sobre aquele que sabe que tem que fazer alguma coisa e não faz nada. Eu não estou falando de exposição pública. O Criador nos ensina no Novo Testamento como advertir as pessoas quando as pessoas têm pecados. Ele fala que em humildade, mansidão, nós temos que chamar o irmão e conversar com o irmão e acertar as coisas com o irmão. Não é abandonar e nem ficar expondo para todo mundo ver, mas é cuidar daquele irmão. E cuidar não significa que a gente tenha que deixar a pessoa no lugar onde a pessoa já foi rejeitada pelo próprio Criador e não pode mais continuar ali. Hoje o Criador coloca no meu coração: tem líderes que sabem de alguma coisa errada daquelas pessoas que estão sendo ali lideradas. Às vezes nem são líderes, mas são pessoas que estão ali e sabe que pode muito bem falar com o responsável e falar: olha, essa pessoa, não em tom de acusação, mas falar: olha, essa pessoa precisa ser ajudada nessa área.
não pode mais continuar aí na frente da obra, porque tá com fraqueza nessa área, precisa trabalhado e tudo mais para depois. Irmãos, é sério isso que eu tô falando. Eu ia falar outra coisa. O título seria Honre o que o Senhor te deu. E pode ser até esse título mesmo. O título ia ser outro e o texto ia ser outro. Mas o Criador me deu esse texto agora para falar. E falar isso que eu tô falando aqui agora. Tem pessoas que sabem o que está acontecendo e não estão falando nada. Lembrem-se, eu já acabei de falar, talvez esse vídeo vai ficar até grande, que o inimigo é quem atua quando o Criador não está atuando. As pessoas precisam de ajuda? Precisam de ajuda. Mas isso não significa que a pessoa pode ficar lá na frente fazendo o que ela não pode mais fazer. Porque se tem demônios controlando essa pessoa em uma área da vida dela, vai controlar em outras áreas e vai usar essa pessoa para controlar outras pessoas. Isso é profanação. Isso não pode acontecer no nosso meio. E o Criador está dando advertência aqui agora. Tem Samuel aí separado aí, pessoas que são separadas mesmo pelo Criador, que estão vendo alguma coisa que está fora do lugar, e o Criador falou, eu não quero mais, eu já rejeitei. E continua deixando lá. Só que esse Samuel aqui da Bíblia, que a gente vai ver, ele obedeceu ao Criador e imediatamente ele foi eleger lá quem o Criador mandou eleger. De repente tem uma pessoa tomando o lugar de honra de outra pessoa e o Criador já falou, tira essa pessoa porque eu já escolhi outra para colocar no lugar dela nesse projeto. E a pessoa está insistindo naquela pessoa, não, porque a gente tem que ter misericórdia, porque não sei o que lá. E o Criador está falando, tá tomando o lugar de honra de outra pessoa que merece, que eu já escolhi. E você está insistindo nessa pessoa aí que eu já rejeitei. Tira e coloca o que eu mandei você colocar. Irmãos, eu não sei porque nem eu estou falando isso, mas o Criador está falando. Então eu estou falando para vocês isso. Quem aí entrou dentro da palavra e sabe o que está sendo falado aqui, né? Que você vai entender melhor do que eu estou falando aqui. Eu só estou falando, enfim. Separa. Você sabe o que está fora do lugar, coloca o que tá, tira o que não é para ficar, cuida com carinho, trata, mas não deixa ficar onde não pode ficar mais, porque o Criador vai cobrar de você. Essa responsabilidade está na sua mão. E se ele mostrou alguma coisa para você e nem em liderança você está, você conversa com quem é para você conversar. Você não fica fazendo fofoca, expondo a vida de ninguém, não. Você vai no responsável onde você tem que falar e fala o que o Criador mostrou para você, para que aquela pessoa, para que o responsável venha ter direção do Espírito Santo e fazer o que tem que ser feito, ok? Mas não fica fazendo fofoca não, porque o Criador é contra essas coisas. Faça o que você tem que fazer, esquece da história e segue, amém? Vamos orar? Meu Criador dos céus e da terra, o Senhor muda de novo a palavra, me tira a base, que eu fico sem saber o que fazer, né, despreparada, e o Senhor diz essa palavra muito difícil hoje pra gente. Então eu peço que o Senhor venha estar abrindo os olhos dessas pessoas que estão insistindo em pessoas que não é mais para estar lá. Não sei o que significa isso, mas quem cabe nessa palavra vai entender. E que o Senhor fale ao coração dessas pessoas e essas pessoas venham agir com sabedoria, ao invés de fazer fofoca ou falar para outra pessoa, só fale para a liderança e esqueça do assunto. Que essa pessoa faça parte dela e continue a vida dela. Em nome de Jesus Cristo, ajuda todos nós, meu Pai, porque esses dias têm sido difíceis. E às vezes nós nos doamos tanto em amor que às vezes a gente acaba cometendo um erro de deixar mesmo uma pessoa que não é mais para deixar, porque a gente ama demais aquela pessoa. Assim como Samuel amava muito Saul e queria que Saul ficasse lá. Mas não era da vontade do Senhor, porque aquele homem não tinha o coração no Senhor, o coração dele estava em outra coisa. Meu Pai, nos dê força em nome de Jesus Cristo e perdoa os irmãos que até agora, de repente, eles receberam algum tipo de revelação. O Senhor falou ao coração de algum deles, mostrou alguma coisa para algum deles, e de repente eles ficaram com medo de ir lá e fazer o que eles tinham que fazer. Que o Senhor venha estar derramando ousadia, coragem, para que eles vá e façam aquilo que eles têm que fazer em nome de Jesus Cristo, meu Pai. Não permita que o espírito de covardia tome o nosso coração
e proteja nossas vidas, porque existem casos, e nós sabemos que existe, de atuação maligna super forte na vida daquele outro lá que o Senhor rejeitou. E essas ações malignas às vezes vêm contra a nossa vida porque eles não querem perder o lugar deles lá. Porque eles sabem que eles estão influenciando muitas pessoas. Então nós te pedimos, protege a nossa vida e a nossa família também em nome de Jesus Cristo, meu Pai. E nos dá coragem para fazer aquilo que é necessário. Em nome de Jesus Cristo, amém. Irmãos, então essa palavra que foi mudada, perdão, minha voz, já não estou mais aguentando de tanto gravar vídeo. Essa palavra foi que o Criador me deu agora em cima da hora. Espero que vocês tenham entendido, tá bom? Eu mesma não entendi muita coisa, mas espero que quem foi para entender, entendeu. Isso que importa. Em nome de Jesus Cristo. Fiquem em Cristo e tenham uma ótima noite. Tchau.